para fazer a instalação. Basicamente não tem nada demais para você escolher, é só deixar tudo na opção padrão que ele oferecer e seguir a instalação. Feito isso, o que, que você vai ter no teu computador? Você vai ter o Python instalado e duas formas básicas de você acessá-lo, que são essas que a gente vai ver aqui. A primeira pela linha de comando. Quando você instala o Python no Windows, você pode, por essa telinha preta que assusta muita gente, a tela do antigo MS-DOS, você pode acessar o Python como se fosse um comando nativo do Windows. Isso aqui, se você estiver utilizando Linux ou o OS X da Apple ou um sistema Unix, a maioria desses sistemas já vem com Python instalado por padrão, porque no caso desses sistemas operacionais, muitas ferramentas internas nativas do próprio sistema operacional foram criadas em Python. Então você precisa dele para você conseguir rodar. Isso no caso do Windows, você só com essa afirmação aqui tem uma dica implícita aí. Se você instala o Python no Windows e você não quer virar um programador Python, não quer se aprofundar no conhecimento, você chegando só até aqui, terminou a instalação, fecha o slide, fecha a aula e pronto. Você vai ter no mínimo deixado o teu computador prontinho aí para qualquer programa que seja executado, um RPA, uma análise de dados criada por outra pessoa, consiga ser executada perfeitamente no teu computador. Então teu Windows a partir desse momento passa a ter o mesmo poder nativo para esse ponto aqui que você tem em sistemas como Linux e sistema da Apple. Okay? Então qualquer aplicação feita em Python pode ser executada se o teu computador tiver isso aqui. Mas vamos ver aqui como você chega naquela tela. Você, dentro do Windows, do menu iniciar, quando você clica nele, você abre essa caixinha de busca e pode digitar cmd, ele vai mostrar o prompt, você clica no prompt, aqui você vai digitar Python. Se o teu computador tiver duas versões do Python, Python 2 e Python 3, que a gente falou agora um pouquinho sobre ela, você teria que digitar Python 3 para acessar o Python 3. Se só tem um e você digita Python, ele vai direto para o Python 3, que é o caso aqui da minha máquina. A gente vai fazer a mesma coisinha que está ali, só para você ver o seguinte. Essa tela inicial que a gente chegou aqui, na hora que eu digitei o Python, eu saí do prompt do Windows e entrei para o prompt ou shell interativo do Python. Então aqui basicamente eu posso digitar qualquer comando Python que ele vai atender. Então, por exemplo, print hello Word, para deixar exatamente como estava ali no nosso slide. Esse comando aqui é um comando que permite você mostrar uma informação na tela. Então o print hello world é a forma de o Python dizer olá mundo para a partir do teu computador usando a linguagem Python. Você dá enter e ele mostra ali hello world. Você acabou de fazer o seu primeiro comando em Python. Quer sair daqui? Quit, abre e fecha parênteses, dá enter. Então você saiu do Python. Então vou fazer um exit aqui e sair do nosso prompt de comando. Agora a gente vai ver a outra forma de utilizar o Python na instalação padrão aqui. Eu poderia não ter nenhuma outra coisa instalada nessa máquina fora de Python, fora a instalação padrão, que eu conseguiria acessar da forma que a gente acabou de fazer e acessar com esse carinha aqui, que é o idle. O idle é uma IDE, que seria esse Integrated Development Environment, que é um conjunto de softwares que você consegue trabalhar de maneira integrada utilizando diversos recursos para programação, para desenvolvimento de software. O idle não é a única IDE, na verdade assim, existem diversas IDEs que funcionam com o Python. O conceito de IDE é um conceito de programação que não tem a ver com Python, tem a ver com qualquer linguagem de programação. Então, a maioria das linguagens de programação, ou praticamente todas elas, possuem IDEs através das quais você consegue trabalhar de forma integrada, criar programa, testar programa, usar o modo interativo. Então, isso aí que seria um IDE. O idle é a IDE padrão do Python, vamos dizer assim, porque quando você instala a distribuição oficial de python.org, você já traz junto
o idle instalado. Se por algum motivo, algum problema tiver acontecido, ou você tem na tua máquina instalada a partir de outra distribuição e não veio com idle, você pesquisa na internet, no Google e na própria comunidade Python como instalar apenas o idle, porque a gente vai utilizar ele aqui por um simples motivo. Ele faz o básico e muita coisa também de avançado que você pode fazer com o Python, e ele é muito leve. A gente vai ver depois que a gente tem outras versões, outras IDEs, outras distribuições, mas que precisam de um computador um pouquinho mais pesado. Com o idle, qualquer máquina com pouquinha memória, processador simples, você consegue rodar o essencial do Python sem dificuldade. E ele é uma ideia que, apesar de simples, você consegue fazer praticamente tudo de essencial, sobretudo quando você está falando de fazer programas de scripts, fazer RPAs, você vai conseguir rodar de forma tranquila. E uma curiosidade que vocês podem ver aqui do lado, o idle ele foi integralmente desenvolvido na própria linguagem Python. Então é uma coisa que muitas vezes a gente escuta, que o Python é muito voltado para fazer programinhas simples, para fazer scripts, mas na verdade ele tem diversas possibilidades, inclusive programação de interfaces gráficas, como o idle aí, que é um programa, um software com janelas totalmente desenvolvido dentro da linguagem Python. Eu vou abrir aqui o idle para a gente identificar. No meu computador ele já fica aqui, mas você poderia procurar no teu menu iniciar. Então vou abrir aqui. O idle, ele, quando você abre, ele vem para essa tela inicial aqui, que tem os mesmos caracteres aqui, né, os 3 sinais de maior que, e o cursor piscando, igual a gente acabou de ver ali no prompt de comando do Windows. Então, quando está nessa telinha aqui, você sabe que está no shell interativo. Eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz lá, o print hello world. Você vai ver aqui uma primeira vantagem de utilizar uma IDE. A maioria das IDEs vem com ajuda para facilitar a programação. Então, quando eu digitei print, ele mudou a cor da palavra print. Isso significa que esse print é um comando do Python. Se eu tivesse, por exemplo, errado, feito aqui print, ele não mudou a cor, tá vendo? Deixou um textinho branco padrão. Então, eu sei que eu digitei ali ou um comando que não é padrão do Python ou eu digitei errado. Então ele nos ajuda a fazer isso. Print, abrir parênteses. A mesma coisa, se eu digitasse aqui, ó, hello world, tem alguma coisa errada. O idle ele me ajuda também com isso, ó. Eu botei a aspa simples e comecei a digitar o hello world, ele já me mostra aqui uma coisinha diferenciada para saber que eu estou falando ali de um texto ou uma cadeia de caracteres. E aí isso nos ajuda, praticamente todos os programas que você utiliza dentro do idle, ele vai te dar alguma ajudinha aí para facilitar o teu trabalho. Algumas outras ideias têm ajudas muito mais avançadas do que o idle, mas também são mais pesadas. Então vamos aqui, ó, print hello world, ele fez a mesma coisa. Uma outra coisa também de ajuda aqui, ó, eu botei o print, na hora que eu abro parênteses, ele sabe que aquilo é uma função nativa do Python e já me explica aí, me dá algumas orientações de como preencher. Então tá ali print, ele mostra que eu tenho que botar um valor ou uma sequência de valores ali, tem as reticências. Então o valor é aquilo que eu quero que seja exibido na minha tela. Tem ali outros parâmetros que mais pra frente a gente pode aprender. Mas basicamente ele vai, qualquer função que eu criar aí, ele vai me dar essa ajudinha aí pronta. Se eu fizer isso aqui também, agora isso já não precisa ser no Python. Help e o nome do comando que eu quero, por exemplo, help print, ele vai abrir a ajuda desse comando print. E aqui nesse caso ele mostrou, ó, dando ajuda, né, sobre a função nativa print nos módulos nativos do Python. Aí ele vai mostrar o que o print faz, o que significa cada um dos parâmetros daquela função. Isso funciona para qualquer função nativa do Python. E também para funções que você pode criar, tem forma de você fazer com que ele seja incorporado também essa ajuda. Então, de qualquer modo, essa é a carinha do idle. No idle, você está usando aqui no módulo interativo, por exemplo, A igual a 1, B igual a 2, C igual a mais B,
C ou print C. Então você está usando de forma interativa, mas você também pode fazer aqui, ó, File, New File, e aí nessa janelinha que ele criou em branco aqui, você pode colocar comandos do Python e isso aqui passa a ser um programa seu. Mais para frente a gente vai aprender como fazer isso, mas de qualquer modo, aqui o idle ele já te dá duas opções de trabalho, diretamente na linha do prompt do shell interativo ou através da criação de programas, que aí você salvaria esse programa, colocaria os comandos que você quisesse e ele passaria a ser um programa que você conseguiria executar dentro de uma máquina com o Python instalado. Você consegue aqui ver os programas que você já usou recentemente, né? Bem parecido com um programa qualquer de escritório, né? Então aqui, eu quero abrir o programa Hello Py. Então é um programinha simples que mostra o print Hello World, faz uma continha. Agora eu quero executar esse programa, eu vou lá em Run e Run Model. E aí ele executou, ó, e deu o resultado aqui, o Hello World e as continhas ali, mostrou as contas. A mesma coisa que a gente fez no prompt interativo, ele fez através de um programa. Eu posso aqui abrir, não um recente, mas qualquer um em minha área. Eu posso configurar a visualização. Vocês estão vendo que eu estou com uma telinha escura, né? O padrão do idle não é esse aqui. Você provavelmente na sua máquina, depois que você instalou, você vai ter o idle dessa forma aqui, ó, que ele fica clarinho, tanto no prompt quanto aqui nos programas que você cria. Mas se você quer mudar, no meu caso eu gosto do escuro, que eu acredito que seja um pouco melhor para visualização. Então vem aqui Options, Configuring, Highlights, aí aqui desse lado Highlight Theme, eu escolho aqui o Dark, Idle Dark, um Apply ou um OK, e aí ele fica com essa visualização. Então aqui explorem as opções que a gente tem aqui, mas basicamente as opções mais utilizadas vão ser o criar arquivo, abrir o arquivo e a partir do arquivo o executar o arquivo. Aqui no prompt interativo lá você pode usar qualquer comando Python. Aqui você não vai gravar nada, aqui você basicamente vai ter os seus resultados de imediato. Então se você quer gravar um programa para alguém utilizar depois, você vai precisar vir por esse caminho. Do New File, cria o programa, salva o programa. O programa, na hora que você for salvar, vamos fazer um outro aqui, ó, print Hello World de novo. Você precisa, na hora de salvar, ele já vai te orientar aqui, ó, os tipos de arquivo Python. Usa o tipo .py. Esse é o tipo padrão para a gente utilizar. Vou botar Hello 2 porque já tem o Hello 1 ali. Então vou colocar aqui, ó. Salvei. Depois que eu salvei, aí sim eu posso executar, ó. F5, ele foi lá e executou o comando. Se eu tiver 100 linhas, 10 linhas, 1000 linhas, todas ele vai executar da mesma forma. Então esse é o nosso amiguinho idle, a gente vai utilizar ele pela sua simplicidade. E aqui a gente acaba a parte de instalação da distribuição padrão do Python e a visão do que é o idle e de como você utilizar o Python na linha de comando e através do shell interativo ou de arquivos gravados do Python. Vamos dar sequência vendo outras distribuições, outras formas de você utilizar, comandos básicos, o que são variáveis, como fazer programas reutilizáveis. Essa vai ser a sequência aqui do nosso treinamento de fundamentos de Python.